Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Sal e Luz Podcast. É sempre uma alegria ter você aqui, seja a qualquer hora do dia, seja no intervalo do seu café, seja no caminho para o trabalho ou no final de uma jornada cansativa de trabalho, onde você quer acompanhar um conteúdo que edifica a sua vida. Aqui a gente conversa sobre propósito, sobre a vida cristã e de um jeito simples e verdadeiro, sempre lembrando das palavras de Jesus, que somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, prepare seu coração, porque começa agora mais um episódio do Sal e Luz Podcast. E hoje eu estou aqui com um amigo já de quase 15 anos de história aí, quase uns 15 anos nos conhecemos. Estou aqui hoje com o pastor Daniel Bruno. Tudo bom, Dani? Como você está? Graças a Deus. Dani, eu queria que primeiramente você se apresentasse para a galera. Pode falar aqui nessa câmera e fala com o pessoal lá para eles te conhecerem melhor. Diogo, uma honra e um prazer mais uma vez de estar acompanhando esse canal que é muito edificante tanto para a minha vida quanto para a sua, quanto para cada vida que, pela misericórdia, tiver a oportunidade hoje, eu creio que vai edificar muitas vidas. E é um propósito de excelência esse canal, para quem está nos acompanhando, porque esse título, Sal e Luz, já diz tudo, né? Sal da terra, luz do mundo. Hoje vivemos, infelizmente, um mundo onde correm passos largos para o pecado, onde para o mundo das trevas, infelizmente, e hoje Jesus nos levantou para que nós possamos ser essa luz do mundo, né? Que possamos estar sempre sem uma chama, sabe? Como se fosse um vagalume no meio da floresta, uma faísca em todos esses pontos, né, de trevas. Muitas vezes tem pessoas assim como eu saí do mundo hoje pela misericórdia. O Senhor me tirou do lamaçal do pecado e hoje eu sou pela graça e misericórdia que tem me alcançado, pastor da Assembleia de Deus, congrego no Ministério Monte Moriá, sob a bênção do meu pastor Luciano, missionária Karine aqui, tudo para a glória de Deus, e vai ser uma honra falar o que Jesus pedir, Jesus manda e a gente obedece. Exato. Jesus nos mandar falar aqui, tudo para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado e vidas sejam edificadas. Eu creio que você vai ser muito edificado esta tarde. Amém. Em nome de Jesus. Bom, Dani, eu trouxe você aqui primeiro para o público de casa conhecesse da história do seu testemunho, né? Então eu queria que você me falasse primeiro como que você era, como era a sua vida antes da sua conversão. Eu vou ser bem direto no objetivo, mas começando do princípio. A palavra de Deus diz, né? Desde o ventre da minha mãe, né? Desde o ventre da mãe, ele já tinha me escolhido. Desde o ventre já me santificava. Eu sei que, olhando hoje, as coisas que Jesus faz, que Deus faz na nossa vida, a gente não entende muitas coisas no começo, né? O processo você não entende quando entra, mas só entende quando sai. É verdade, né? A palavra de Deus diz em João 13, se eu não estiver enganado aqui, versículo 7, que faço, tu não entendes agora, mas tu entenderás amanhã. Tudo tem um propósito. Eu aprendo algo com Deus nessa caminhada, o Senhor tem me ensinado muito sobre isso. Se nós olharmos na Bíblia, Davi, ele foi pastor de ovelhas, né? E depois terminou rei de Israel. Se eu olhar também para José, ele começa como escravo, depois como governador. Se olhar Pedro, pescador de peixes, depois se tornou pescador de almas, de vidas para Jesus. Deus chamou ele para isso. Se eu olhar Paulo, um homem que nós devemos muito nos espelhar, assim como todos os homens de Deus da Bíblia, mas Paulo
eu vejo em especial no sentido de que ele padeceu muito pela palavra de Deus, né? E hoje, por a gente carregar essa palavra, esse propósito de excelência hoje, que o Senhor te deu como ferramenta nas suas mãos para que outras vidas possam ser edificadas. E de tomar uma água aqui, tá? À vontade. E para que muitas vidas possam ser edificadas, o mundo vai tentar parar, né? Vai tentar parar isso. A palavra de Deus já fala, né, que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e nós vamos vencer nesse propósito, nessa direção. Se a gente continuar nessa direção que Cristo vem nos dando, que Deus tem te dado até aqui, eu creio que vai continuar edificando a sua vida e a vida de todos que estão hoje nos acompanhando. E se eu olhar Paulo também, como eu disse, porque Paulo padeceu, né? Ele disse, a Bíblia diz que ele fala assim, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, da Palavra de Deus. E ele começou como perseguidor da igreja, depois tornou um grande apóstolo de Deus. Eu aprendo algo aqui, Diogo, antes de começar a falar do meu testemunho. Não importa o começo, mas o fim. Você entende? Porque Deus não chama justo, mas pecadores ao arrependimento. Entende? Então hoje eu comecei muito cedo, sabe, Diogo? Infelizmente, hoje Jesus veio quebrar esse negócio hereditário, sabe? De achar que a gente não pode crescer, muitas vezes, mesmo vindo de uma raiz, uma família pecaminosa, que veio muitas vezes de frutos de pecado, sabe, Diogo? E hoje eu vejo Deus fazendo a diferença, moldando tudo isso. Porque a palavra de Deus diz em Lucas 1,37, nada é impossível para Deus. Porque a gente precisa entender, quando a gente acha impossível, aí Deus se torna tudo possível, sabe? É quando o homem não acredita, aí Deus levanta para mostrar que a glória é dele, ele não é de ninguém, ele não divide com ninguém, né? Então não importa o começo, mas sim o fim. Mas o importante é começar. Para você que está nos assistindo, nos acompanhando, o importante é começar. Não meça esforços para buscar o reino. Hoje as pessoas ficam procurando muitos esforços e acabam se esforçando, pedindo os esforços e não olhando o reino. Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescenta. Desde muito pequeno, eu e meu irmão, nós íamos visitar meu pai no Carandiru. Meu pai, infelizmente, desde os 13 anos, entrou nesse mundo da criminalidade e terminou um bom tempo aí nesse mundo de contrabando, e ficou sempre nesse mundo e o inimigo sempre aprisionando. E minha mãe sempre levava tanto eu, meu irmão, para estar visitando meu pai lá no Carandiru, um dos presídios que igual a esse não houve ainda, não vai haver, né? E ali tinha muita tristeza, mas eu lembro que muitas vezes eu ia, sabe, partilhando algo aqui, e eu me sentia alegre quando eu ia lá eu comia coisas diferentes, eu via o meu pai, que tanto amava. A partir praticamente foi dos meus 4 até os 7 anos eu visitava meu pai, lá, junto com meu irmão. E assim, eu me alegrava muito, porque lá tinha, né, muitas coisas para entreter os visitantes, tanto os familiares, tanto as crianças. E os presos faziam muitas vezes coisas para beneficiar, para ganhar uma forma de dinheiro, tanto de brinquedo para as crianças, enfim. E eu olhava aquela situação, ali eu comia bem, e era uma coisa que eu não tinha isso no meu dia a dia. E quando eu vivia lá, eu via meu pai, abraçava meu pai, parece que meu mundo, né? Meu mundo era ali. E eu não queria, eu chorava. Por mais que era um ambiente muito, muito ruim, assim, se a gente observar a parede, vazamento de água, muito cheiro de mofo, era um ambiente muito pesado mesmo. Ali tinha muitas tristezas, entendeu? Em cada coração. Muitos homens que tinham feito muitas coisas, sabe, que mais acarretava o abismo, né? E hoje a gente vendo, né, tendo visão espiritual, a gente observa tudo isso. E dali em diante foi o meu pai, esse tempo todo, passou um tempo, aí eu já não ia mais, porque minha mãe já não levava, porque meu pai já tinha fugido do presídio, e a gente passando por situações difíceis, só muitas vezes a presença da mãe, muitas vezes ela sem condição, eu e meu irmão, fomos crescendo, e nessa caminhada aí, eu cheguei na minha adolescência, com 12, 13 anos, eu já tinha conhecido, infelizmente, a droga, assim como meu irmão, com 13 anos, já estava se prostituindo, já tinha assumido homossexualidade. Hoje a gente respeita muito, sabe, mas meu irmão desde cedo ele
Ele começou a ir por um caminho que não era o caminho que o pai e a mãe querem para o filho, que Jesus não quer para nós, né? E hoje eu vejo também, e eu também nessa época já comecei, infelizmente, a usar droga, conheci algumas coisas que já não agradavam a Deus, hoje eu vejo. Mas hoje eu vejo, sabe, Diogo, tudo que passou foi Deus permitindo algo, sabe? Foi tudo a permissão de Deus, como eu costumo dizer, nunca foi sorte, sempre foi Deus. É sempre Deus no controle de tudo, ele não saiu do barco, independente da situação, quando ele tem um propósito, quando ele tem um projeto para cumprir em nossas vidas, pode ter decreto, assim como o faraó em Êxodo fez, ele tinha um decreto para matar todas as crianças, mas Moisés, ele era um libertador do povo. Sim. Deus ia levantar ali Moisés como libertador do povo de Israel. Então, assim, teve decreto de faraó, mas não tem decreto que Deus não mude, não tem nada que Deus não transforme para que o nome dele seja glorificado. E aí, nesse tempo, eu conheci o mundo das drogas, já saí de casa muito cedo. Meu irmão, com 13 anos, também já tinha saído. E eu permaneci com 14 para 15, eu já estava saindo. Infelizmente, eu já tinha conhecido também, junto com a maconha também, entrei na cocaína. Infelizmente, comecei a ir para caminhos que a Bíblia diz, que um abismo leva o outro abismo, é verdade. Então, é uma sucessão, sabe? É uma coisa vai levando a outra. Onde eu conheci a cocaína, onde eu conheci a bebida, a prostituição. E esse caminho foi me levando para caminhos que, infelizmente, mais eu entrava na escuridão do que na luz. Estava muito longe do caminho, sabe? Se a gente olhar, né, igual se a gente colocar uma alusão aqui, né, igual o Google Maps. Quando você coloca um endereço, e você sai daquela rota, toda hora ela fica procurando uma rota, né? Toda hora fica procurando uma rota, né, para você voltar ali naquela rota que você colocou. É a mesma coisa, o Senhor recalculando a todo momento. É como se fosse Jesus, para as pessoas entenderem, né? Uma coisa simples, mas é o que hoje todo mundo passa, né? E o Senhor sempre vai recalculando uma rota. Mas quando a gente está no pecado, quando a gente está no mundo, é difícil, a gente não quer ouvir vozes, a gente não dá atenção para o que as pessoas falam, e entende que muitas vezes aquele prazer é o melhor prazer a ser seguido. Eu só fui aprender isso por dentro. Infelizmente, aí depois eu comecei a conhecer pessoas, aí Satanás é tão sujo que ele vai colocando pessoas no nosso caminho, para que cada vez mais nos leve no abismo, verdade? Sabe? Porque o Senhor já escreveu a nossa história, já escreveu a tua história, já escreveu, então ele tem já uma rota, mas muitas vezes é nós que saímos da rota. E o Senhor calcula, por isso que eu trouxe aqui, ele toda hora o Google Maps, ele recalcula a rota, mesmo assim, da mesma vez, da mesma maneira na presença de Deus, né? E dessa maneira conheci pessoas onde acabei invadindo casa, né? Eu invadi com uns amigos meus, que encontrei um dos amigos meus esses dias, infelizmente está no crack. E ele me encontrou fazendo a obra de Deus, encontrei ele na rua, o meu carro é todo filmado, e quando eu cheguei, o traficante atravessou, cumprimentou ele, entregou a droga assim na mão dele, tá? E eu olhei assim, parei meu carro funcionando, abri assim, eu falei, desculpa, então um dia ele vai saber desse testemunho, e, tudo bem, meu irmão, como você tá? Ele olhou, não acredito que é você. Aí eu falei, dá um abraço aqui, meu irmão. Não acredito que é você. Eu falei, para Deus nada é impossível, né? Assim como Deus fez na minha vida, faz na sua. E todos aqueles que crêem, porque a palavra de Deus diz em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Se você crê que Deus vai fazer na tua vida, assim como ele fez na minha, ele vai fazer na tua. Não tem poço que Deus não nos tire. Poço fundo, que é impossível, que ninguém dá nada, Deus fala, esse aqui que eu quero. Por quê? Em 1 Coríntios 1:27 diz, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Aqueles que não são, para confundir aqueles que são. E depois coloca para se sentar no meio dos príncipes, sabe? Para Deus não tem diferença, ele tem amor a todos. Mas a gente precisa querer, porque Deus não faz nada por força, sabe, Diogo? É pelo Espírito que é o convencimento. A palavra de Deus, ela não vem para forçar. Você tem que vir por amor. E eu falei isso para ele. E foi por amor, assim como Deus fez na minha vida, fez na tua. E voltando aqui para o meu testemunho, e ele é umas pessoas que no mundo eu conheci de infância. Conheci um outro rapaz, a gente invadiu uma casa e depois você vê uma sucessão de erros. Uma coisa leva a outra. E aí eu comecei a traficar em pequenas quantidades. Aí comecei a trabalhei na pirataria, começava a fazer tudo ilícito, e todo o ganho que eu tinha era para sustentar aquilo que eu vivia. Sim. Entende?
Por isso que quando a gente fala, as coisas de Deus, quando Ele está, ela permanece, mas as coisas que a gente adquire do mundo, tudo que vem fácil, quem que não ouviu já, né? Esse ditado, aquilo que vem fácil, vai fácil. Eu vivi isso. E eu vim do mundo, infelizmente, pecaminoso, e eu procurava esse pecado a todo momento. E eu já era revoltado dentro de mim, sabe, Diogo? Ninguém faz nada à força. Mas eu comecei a ver que esse mal, ele já estava falando mais alto dentro de mim. E no meio do caminho, Diogo, sabe qual é a coisa mais linda que hoje a gente vê das coisas que o Senhor vai fazendo? No meio do caminho se levantavam pessoas para falar que Deus tinha algo na minha vida. E eu nunca dei ouvido. Eu falo, tem lá até lá. Se eu sobreviver até lá, amém. E sabe, Diogo, era bem desse jeito, sabe? Muitas vezes só faltava blasfemar, mas eu tinha um temor dentro de mim. Muitas vezes, eu fazendo coisas erradas, eu sempre falava, mentira dessa. Eu comecei de uma pequena quantidade de droga, eu comecei a vender. Aí comecei a roubar moto. Ou seja, de usuário você passou a traficar. Comecei a traficar. E também praticar outras atitudes ilícitas. Comecei, conheci umas outras pessoas que roubavam moto, vendiam motos. Assim. E, irmão, aí começou a piorar. E aí eu já entrei no vício da cocaína, da bebida junto, e prostituição, porque era todos os dias. A cada 2 dias era prostituição, sempre com pessoas diferentes. E sempre em coletivo, porque com esses amigos a gente fazia isso, a gente vivia isso dessa forma. E aí a gente viveu durante 3 anos assim numa casa onde a prostituição, a droga rolava de uma tal forma. E aí começou, perante isso, até eu conheci pessoas que faziam assaltos e estavam perto de nós, muitas vezes até para estar usando droga. E usava e buscava alguma droga para conseguir fazer algo, porque eu tinha uma época que eu usava também uma cocaína em prol de alguma situação. Para vocês, eu estou explicando direitinho, para você entender de onde Deus me tirou e pela graça e misericórdia, para mostrar que para Deus nada é impossível. Exatamente. Você entende? Ele tira do lamaçal do pecado e coloca para se assentar no meio dos príncipes. E é isso que Deus faz. Ele faz o impossível se tornar possível. E daí, dessa maneira, comecei até a entrar, infelizmente, peguei um contato nesse mundo que eu vivia, onde eu pegava até armas, por exemplo, de um certo lugar. Não sei se eu posso falar aqui os lugares. Melhor não, né? E só vou falar lá do bairro, lá de São Bernardo, tá? E o município ali de São Bernardo ali, eu pegava lá, trazia de lá e trazia para cá, pessoas que muitas vezes queriam fazer um assalto em lotéricas, enfim. E eu vinha, né? E eu comecei também a vender arma. Eu patrocinava o crime. Eu muitas vezes eu já não queria estar em linha de frente, porque eu tinha um temor dentro de mim, mas eu queria patrocinar esse povo, mas para ganhar alguma coisa em troca. Eu tinha medo de acontecer alguma coisa. Eu dava, mas eu também queria em troca. Deu certo, quero também. Entende? Fiquei para você entender. E nesse meio tempo, comecei muito tempo no espiritismo. Comecei, infelizmente, muito tempo, desde novo no espiritismo. E mesa branca. E aí, com o tempo, né, aí conheci, no meio dessa prostituição, essa vida que eu vivia, conheci pessoas que eram uma moça, e ela era do candomblé. E todo respeito a quem assim, aí eu acabei seguindo, tendo esse segmento. E aí tudo eu queria em prol para patrocinar aquilo que eu vivia. Eu falava, será que tem alguma coisa, eu conheci nela, alguma coisa que eu possa ter para que eu possa saber quando a polícia vem, para um livramento, será que não tem alguma coisa que eu posso pagar para você fazer para mim? Olha só como é as coisas. Hoje a gente não precisa disso. Hoje a gente só precisa do nosso coração, que quem livra é Deus, quem faz é Deus. E eu queria patrocinar isso. E aí eu fazia banho disso, banho daquilo, fazia várias oferendas, não conhecia na época. Aí coloquei por segundo braço, e fazendo várias oferendas na época, achando que aquilo ia me livrar. E eu passei por situações que eu não fui livrado. Aí eu comecei a virar contra isso. Falei, não é possível. Então, eu paguei, e aí o pregão não apertou, como que faz? E aí eu comecei a entrar nesse mundo. E quando eu vi, eu já estava na Umbanda. Aí entrei na Umbanda. E aí eu comecei já a fazer, cultuar esse mundo espiritual, essa conexão espiritual, sabe?
Eu comecei a entrar nesse mundo e fiquei na Umbanda aí durante quase 3 anos. 3 anos Mas você. isso, aí quando eu conheci minha esposa hoje, missionária, estava falando, ó, missionária Patrícia hoje também, pela graça, me ajudou muito. Foi uma ferramenta na mão de Jesus para que eu pudesse me apresentar ao reino. Sempre o Senhor vai colocar, né, alguém, né? A palavra de Deus diz em Amós 3,7, né? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma do que de revelar pela boca dos seus servos, os profetas, né? Ele sempre vai enviar alguém para te socorrer. E eu sempre, nesse meio tempo, sempre alguém me alertando. Assim, ó, tem porta aberta. Ou você vem para Jesus, ou o Senhor vai permitir que isso aconteça. Tem porta aberta. Deus tem uma obra na sua vida. A opção e a escolha é tua. Aqui só o Senhor só me levanta para estar te falando. Nem nunca me viu. Aí, sabe, quando é o Espírito Santo, ele fala no coração. Então aí você já começa. E eu comecei a ver, Diogo, tudo aquilo que eu seguia começou a dar errado. As coisas que eu fazia ilícitas começaram a dar errado. Muitas vezes eu queria estar indo nos terreiros, né? Queria estar sempre indo, sempre começou a dar errado. Eu só saía com guia atravessado, eu passava guia de esquerda, só passava fenda na guia, só para você entender. Estou sendo bem explícito para todo mundo entender. Eu passava e colocava lá tanto um cigarro, um copo de pinga, tanto fechou, e colocava lá, assim, sabe? Para a esquerda, achando que aquilo ia me livrar. E Diogo, eu só ia mal, mal, só fazendo dívida, tudo que eu recebia era para gastar, infelizmente, com tudo aquilo que eu vivia. Mas um dia Jesus me alcançou. Um dia Jesus me alcançou, assim como e usou a minha esposa como ferramenta, assim como o Zaqueu era conhecido como cobrador de impostos, mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele subiu aquela figueira brava, assim, sabe? Assim como a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz, em Marcos 5, se eu não estiver enganado, que ela foi apenas um toque na orla dos vestidos, mas a Bíblia diz antes que ela procurando tudo, indo ela de mal a pior. Porque quantas vezes a gente busca coisas vãs, coisas que são vazias, e muitas vezes mais nos afastam de Deus do que nos aproximam de Deus. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz que apenas um toque na orla dos vestidos de Jesus foi o suficiente para aquele mal que ela padecia de 12 anos, aquele fluxo de sangue cessar. Isso que eu pergunto para você até, sabe, de ouvir, para mim mesmo, para quem está nos ouvindo, como nós temos tocado no Senhor. A grande diferença está em tocar de uma maneira como essa mulher do fluxo de sangue tocou, ou tocar de qualquer maneira. Hoje as pessoas muitas vezes querem Deus, querem estar no caminho, mas tocam de qualquer maneira. Querem carregar a presença de Deus de qualquer maneira. Mas primeiro é buscar o reino e a justiça, as demais coisas ele acrescenta. Sabe? É que hoje muitas coisas no meio cristão é muito triste saber, mas parece que o que estava errado hoje se torna certo, sabe? E hoje hoje muitas coisas que eram erradas lá, hoje parece que é certo, sabe? Hoje a gente quer mostrar, a gente quer denunciar o pecado, mas parece que o povo cristão não tem essa liberdade. Isaías 55 diz, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Quantas vezes o Senhor está perto? Quantas vezes a gente tem essa liberdade, mas a gente não usa a nosso favor. E muitas vezes entrando numa zona de conforto, no comodismo. E esse comodismo faz com que o povo não continue sendo o sal da terra e a luz do mundo. Sim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O salmista Davi diz. Quando ele fala também, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque muitas vezes o Senhor quer fazer e não faz algumas coisas na nossa vida. Isaías 59:1 diz. Não é que a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar, ou o ouvido do Senhor agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação de nós e o nosso Deus. O que nos separa de Deus muitas vezes é a iniquidade, é o pecado. Tiago 4,17 diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, Diogo, hoje, pela graça e misericórdia, muitos podem olhar, por isso que hoje eu falo pela misericórdia de Deus, a palavra, mas eu vim lá do lamaçal do pecado. E quando muitos acharam que era impossível, hoje eu estou aqui para mostrar que tudo é possível para Deus. Sim. E Dani, fala assim, algum momento dessa história, da sua trajetória, nessa época, você chegou a ter um momento assim de reflexão sobre qual o sentido da vida nesse momento de crise, ou você estava vivendo só a vida assim nessa inconsequência?
eu posso dizer, usar essa palavra que você usou, Diogo, inconsequente. Eu acreditava que aquilo que eu vivia podia apagar as mágoas e a tristeza que eu tive no meu passado, tanto na família, e era como você buscasse algo para preencher. Sim. E era esse ponto que eu ia chegar. Muita gente procura coisas que preenchem um espaço que é só Cristo que pode preencher. É só a palavra de Deus que preenche. Muitas vezes esse vazio que a gente procura no mundo. E o mundo, Diogo, tem isso para nos oferecer. Porque hoje o inimigo ele tenta a todo momento nos tirar da presença de Deus. Sim. Quando ele sai do reino dos céus, é isso. Ele mostra, vou mostrar quantos filhos o Senhor tem. E é essa a intenção dele. Tirar a visão do povo de Deus. Diogo, sabe o que acontece hoje? Muitas vezes o inimigo ele não quer nos destruir, ele quer nos distrair. Certo? Distraindo a nós, ele já nos destrói. Quando nós ficamos distraídos e muitas vezes nos atarefamos com tantas coisas, às vezes como Marta e Maria. Maria escolheu a boa parte, aquela que não será tirada. Mas Marta se atarefou com tantas coisas. E é isso. Hoje o mundo, até o povo cristão, respeitando todos, Diogo, sabe? Porque a palavra de Deus ela é uma só. Não importa a placa. Nosso Deus é o mesmo, a porta é a mesma. É estreito para todo mundo. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Derramou sangue carmesim. Só tem um Deus que apagou todo o pecado do mundo. Morreu por mim e por você. A Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras, eu e você. Quem está nos assistindo não é sarado. Só é sarado então encontro com Jesus. Só muda de vida quem quer que ele mude. Porque ele não vai fazer por força. Desculpa. E eu percebi que essa vida que eu vivia era o melhor caminho para eu esconder aquela tristeza que eu tinha. Então aí eu fui para passos largos. Hoje a gente vê o mundo precisando de luz. E hoje esse canal, ele é uma luz no mundo. Se a gente olhar a internet, quando a gente olha a internet, viu, você não abre para ver nada de você. Quando você procura qualquer assunto na internet, você vai procurar alguém. Vai procurar um assunto. Se você olhar a Bíblia você se vê nela. Ela é um espelho. A internet hoje, se a gente olhar, ela tem tanto o poder de nos aproximar de Deus, é verdade, perdão, quanto nos afastar. E hoje eu vejo, em meio, Daniel estava na Babilônia, mas ele não se contaminou com os manjares da Babilônia. Esse canal pode estar em situações no mundo. Não que eu estou dizendo, porque aqueles críticos de plantão agora podem ouvir e muitas vezes criticar algo. Mas eu já quero falar algo aqui. Se nem Jesus agradou todos, por que nós vamos agradar? A Bíblia diz que aquele que agrada o homem não agrada a Deus. Eu estou na intenção de agradar a Deus. E tudo que falar aqui é para edificar a vida de cada um que está ouvindo. E esse canal, em meio a essa situação, ele veio com um propósito de excelência. E eu vejo Deus guiando nesse propósito. E é isso. Que bênção, né? E me fala assim, você está nos contando aqui um pouco da sua história, da onde Deus tirou você, né? E me fala, quando, em que momento começou a despertar em você o interesse em buscar Deus? Foi quando começou tudo, como eu disse, começou tudo a dar errado. Eu ia no terreiro a cada 2, 3 vezes na semana. As pessoas que vinham me buscar para ir já não estavam mais me buscando. Eu já estava junto com a minha esposa já servia a Deus. E aí eu comecei a ver que tudo começou a dar errado. E eu comecei a refletir. É como se o Senhor permitisse falar, então, agora eu já estou começando a trabalhar. Certo? Minha esposa muitas vezes colocava um louvor e eu não quero ir, não, tá bom. E eu colocava um louvor. Nunca esqueço. Sério. Comecei a ouvir, toque no altar, assim, Lázaro. E eu comecei a ouvir aqueles louvores, e aí ele tocava de uma certa forma, mas eu escondia, porque você tinha uma barreira muito grande, né? Tinha, né? Queria o orgulho, ainda falava alto.
naquilo que eu vivia. Eu não me via naquela vida fazendo aquilo que eu fazia, porque ainda mesmo com ela, mesmo ela me apresentando o evangelho, eu ainda saía pelas laterais, sempre correndo, sempre Você tinha que evitando sei. tinha. Um dia me chamou e eu falei, se vir um pastor colocar a mão na minha cabeça, eu vou embora. Eu não aceito que ninguém venha pôr a mão na minha cabeça, porque eu tô cheio de demônio mesmo. Vocês falavam. Eu falava assim, né? Eu tô sendo eu tô cheio. Então não adianta. Eu vou lá só pra... Não, fica em paz, fica tranquilo. É Jesus que vai fazer a obra. Sabe? Sempre com uma palavra branda. E só trazendo aqui, minha esposa veio do candomblé. Assim como Deus estava tratando com ela, agora ela estava podendo fazer algo para que pudesse edificar a minha vida e mostrar que também esse era o caminho. Isso, usada para tratar. Exatamente. E assim, Diogo, foi durante muito tempo, uns 2, 3 anos, infelizmente, eu relutando muito. Aí veio uma serva do Senhor, uma missionária, e falou, o Senhor passa para você Deuteronômio 28. As bênçãos se a gente escolher servir a Deus e as maldições que vêm. E você não escolher. E ela falou, tem copa. Você que escolhe. Quando eu comecei a ver isso, que o meu cerco começou a fechar, e ou era ou não era, mas eu dentro de mim, Diogo, eu tinha momentos comigo e Deus. Mesmo aquilo que eu seguia, porque eu tinha tristeza, eu via que nada acontecia. Mas eu continuava fazendo situações, achando que aquele vazio que eu tinha aquilo ia suprir isso. Mas infelizmente esse vazio mais aumentava. Mais me afastava e eu estava vendo mais Deus trabalhar do que aquilo que eu seguia. Sim. Sabe? Eu comecei a ver tudo errado, me enchi de dívida. Tá resumbando, então? Era o que eu mais tinha dívida. Eu mais gastava. E hoje Jesus quer o quê? O que Jesus quer de nós, viu? Comprometimento, obediência, posicionamento e o teu coração. Sim. Você não precisa gastar. Não preciso ir numa encruzilhada para fazer nenhuma oferenda. Não precisava pular cemitério como eu fiz à meia-noite depois do terreiro para fazer oferendas, como eu sempre fiz. Sabe, Diogo? E eu vendo a minha vida indo para... Mas quando eu tive um encontro com Jesus, assim como uma mulher de fluxo de sangue, eu vi que a minha vida começou a mudar. Comecei a ir para a igreja. E aí, até mesmo na igreja, até antes de ir, para você ver, Diogo, estava numa luta interna tão grande comigo, que muitas vezes até nos banheiros, antes de chegar na igreja, na casa da minha sogra, eu nunca esqueço, minha esposa sabe disso, né? Eu contei para ela, eu cheirava cocaína e ia para a igreja, sério. Só para você entender a luta interna que eu tinha dentro de mim. E ela acreditou até o fim. E até ela, muitas vezes, como mulher, eu não respeitava, sabe? Assim, não queria o compromisso, porque eu queria estar com ela, porque ela tinha algo a me oferecer, e eu comecei a me afeiçoar a ela, mas eu não queria aceitar isso. Eu já estava vendo Deus guiando por um caminho que não era o caminho que eu ainda estava querendo, porque ainda tinha muito mais de mim, muito mais da carne do que de Cristo. E aí eu vi Deus trabalhando, infelizmente, e me relacionando com outras mulheres, mesmo nessa situação, mas aí começou, como eu disse, tudo deu errado. Aí eu comecei a olhar para Cristo. E um dia eu tive um encontro com Jesus. E foi onde tudo isso mudou. E você me consegue falar pra gente qual foi esse momento exato que você teve esse encontro? Foi na igreja? Foi na sua casa? Foi aonde? Esse encontro exato foi na igreja. Por isso que eu falo, né? A palavra de Deus diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu entendo hoje, o mundo coloca jugo em nós. Nos julga daquilo, fogo de palha, daqui a pouco para. Olha de onde saiu, não tem como prosperar. Mas é aí onde Jesus vem. Nosso Deus é o nosso Deus da improbabilidade. Sabe quando tudo diz não? É aí onde ele fala, agora eu entro. Sabe quando está impossível para você? Agora eu entro. Porque enquanto nós somos, ao nosso ver, fortes para conseguir fazer algo, então a gente ainda se acha capaz de sair daquilo. Mas não é dessa maneira. O evangelho é o inverso. Já não é mais você, mas eu vivo em você. Você me reconheceu como seu único salvador. Já não são os seus caminhos. Já são os meus caminhos. Já você não usa as vestes que você quer.
mas as vestes que eu vou te vestir. Entende? Você já não se alimenta do que você quer. Você se alimenta do que eu tenho para você. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente se alimenta. E eu comecei a me alimentar de Cristo. Foi onde na igreja eu tive um encontro. Uma palavra foi o suficiente para mostrar. Eu entendo que assim a palavra traz muito sobre isso, Diogo. Sabe? Mateus capítulo 8. Centurião de Cafarnaum. Senhor, apenas uma palavra e meu servo será curado. Apenas uma palavra. E o centurião ele fala, eu tenho um servo que está doente e eu peço que o Senhor possa ir lá para que possa curá-lo. E Jesus na hora fala assim, então vamos até lá. Ele falou, não, Senhor, não vai, eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. Eu sou um homem e muita gente a serviço. É dessa maneira a Bíblia. Tem muita gente a serviço. Eu digo para que um vá, ele vai. Peço para que um venha e ele venha. Senhor, apenas uma palavra e ele vai ser curado. Jesus olha para os discípulos e fala assim, nem no meio de Israel, nem no povo de Deus, nem em Jerusalém, eu vi uma fé como a desse homem. Você entende? Apenas uma palavra, Jesus muda a minha e a tua história. Apenas uma, Diogo. Então, uma palavra foi o suficiente para, hoje, pela misericórdia, eu estou aqui. E a palavra que veio para mim não foi de chave de casa, nem chave de carro. Porque hoje, foi nenhuma promessa de prosperidade. Não. Prosperidade é você conhecer Cristo. Quando você conhece Cristo, isso é a prosperidade. Só entende quem teve esse encontro. E esse encontro depende de cada um. Porque não é por força, é pelo Espírito com convencimento. A palavra que veio para mim foi Deuteronômio 28. As bênçãos, se eu ouvir a palavra e seguir, tudo que é ao meu favor eu seguindo, e as maldições que vêm se eu fizer a outra escolha. Aí a missionária disse para mim, qual é a escolha que você faz? A escolha é sua. E é isso que eu pergunto para quem está em casa. Qual é a sua escolha hoje? A escolha é sempre nossa. O amanhã pertence a Deus. Quem garante que hoje vamos ter outro, amanhã vai ter outro podcast? Quem garante? Por que não fazer o melhor hoje? Por que eu não falar hoje aquilo que Deus está falando? Por que não fazer o melhor, adorar a Deus hoje? Entender que eu posso reconhecer Ele hoje, da onde estiver. O importante é só você levantar a mão, Senhor, eis-me. É o suficiente para Deus fazer. Ele só quer um coração que esteja aberto para que Ele possa entrar à disposição. E é assim que Deus fez na minha vida. Quando eu abri, Jesus entrou e fez morada. Não é fácil, mas até que o Senhor tem me sustentado. Sim. E Dani, você conseguir lembrar mais ou menos o que você sentiu, que sentimento você sentiu nesse momento? Medo, quebra de orgulho, ou foi apenas um sentimento de coração em paz? Eu vou ser bem sincero. As coisas de Deus a gente já entende que não se explica, só se vive e glorifica. Eu não sei te falar, foi uma alegria, uma paz tão grande que eu nunca senti desde a minha infância. E desde a minha infância, uma infância conturbada, eu senti algo que eu nunca até ali tinha vivido. Então é isso que eu fez com que eu quero mais. Eu saí de um culto, nunca esqueço. Missionária Patrícia, minha esposa, eu queria já trazer minha mãe, meu irmão já estava no centro de recuperação, se recuperando do fraco. Eu já queria trazer minha mãe, que também era do espiritismo. Eu já queria trazer todo mundo, do dia para a noite, para ir pro culto. Eu tenho que chamar todo mundo tem que entender que é isso. Eu começava a chorar à toa, eu começava a sentir a presença, me arrepiar assim, à toa quando falava de Jesus. Era como se fosse Jesus alimentando aquilo para que eu continuasse, porque é isso. É essa obra missionária. E hoje nós precisamos encaminhar, sabe, Diogo? É esse ponto, sal e luz do mundo, que precisamos ser nesse mundo. Como um dia eu consegui ter um encontro com Jesus, quantas pessoas não querem? Eu tive esse rapaz, eu encontrei que morava comigo. Eu não acredito. Você, ninguém vai acreditar, mas as coisas de Deus a gente não acredita mesmo. Não tem como acreditar. E um rapaz que viveu o que eu vivi comigo, e hoje eu vejo. Muitos não tiveram essa oportunidade, muitos infelizmente o Senhor até recolheu, e muitos ainda estão no mundo, e eu pela graça e misericórdia estou aqui. Então hoje eu vejo, é uma vitória. Então, como eu disse, é uma prosperidade que o mundo não pode me pagar, é uma prosperidade que o dinheiro não compra. Por isso que eu recebi uma palavra de posicionamento, e é isso que eu faço, sabe, hoje, Diogo?
Quando você se posiciona e obedece a palavra de Deus, quem te direciona é Ele, não é você. Aí já não é você, mas é Ele que te direciona. Assim como em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, nós crucificados com Cristo já não vamos para onde nós queremos. Somos crucificados. O velho morre, nasce o novo. Então já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa alegria que a gente sente, né, quando a gente é convertido, de querer mostrar para todo mundo que a gente ama, né? Eu estou sentindo algo que eu queria que você sentisse. É algo que o Luiz Saião, o hebraísta, muito famoso aí também nos podcasts, né? Ele diz que é como se fosse um mendigo falando pro outro onde ele encontrou pão. E é justamente isso, né? Você usou a palavra correta, perfeita. E é uma colocação perfeita, Gil. É exatamente isso. Quando você tem fome, fome de quê? É o mendigo, é fome de pão? Quando você está com fome, é esse pão da vida, sabe? A palavra de Deus diz que ele é o pão da vida, esse é o pão que alimenta a nossa alma. João capítulo 6. Então, sabe, é esse pão que alimenta a nossa alma. E é esse alimento que você quer passar. E você quer alimentar mais alguém. E é isso, a obra missionária, é isso, é carregar o evangelho. É não guardar para você, mas sim compartilhar com alguém. A palavra de Deus diz, joga o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 ou até com 8, e não saberá o mal que virá sobre a terra. Sabe, joga o teu pão sobre as águas, na presença de Deus. O que você pega, Jesus alimentou na tua alma, você não pode guardar para você. Você é ferramenta na mão de Cristo. Então ele vai te levantar, para que outras vidas possam ser alimentadas como um dia você for. Me perdoa aqui também, eu vou usar esse termo novamente, Diogo. Para os críticos de plantão, muitas vezes, isso a gente pode falar, muitas vezes é o evangelho egocentrismo. Eu quero guardar para mim. Não é, o evangelho não é isso. Você compartilha. Você está em comunhão com os irmãos. Sabe? Compartilhar aquilo que Cristo fez na tua vida com alguém. Porque aquele testemunho pode edificar uma vida. A palavra de Deus, ou um simples abraço, vai fazer com que alguém não se suicide. Não entre numa depressão. E hoje a doença do século, né? Se você for ver, é a depressão hoje. Então muitas pessoas saíram de depressão e muitas vezes uma palavra, um abraço é o suficiente para fazer com que aquela pessoa não tome aquele caminho. Porque é Jesus que faz a obra. Quando você fala algo, entenda algo, Deus. Nós somos terra. Nós somos ferramenta na mão de Deus. Mas a semente Deus, pela misericórdia, nos dá. A gente planta essa semente, joga na terra. A gente profetiza sobre uma vida e nós somos terra. Aí você joga sobre a terra. E ali ela vai dar um fruto. E quem dá esse fruto? Jesus. Mas a semente está dentro de nós. É nós que plantamos ela. A Bíblia diz, conhecei a árvore pelos frutos. Eu venho perguntar para nós aqui a todo momento essa pergunta. E quais são os nossos frutos perante Deus? É isso, conhecei a árvore pelos frutos. Que frutos nós estamos dando? Ou nós somos de Deus, ou não somos. Apocalipse diz, ou você é quente, ou você é frio. O Senhor usa na Bíblia uma palavra que parece ser dura para muitas pessoas. A palavra de Deus, ela não mata ninguém. Mas se você é morno, eu vomitar-te-ei. Ou você é quente, ou você é frio. Se você quer ser de Deus, continua firme, obedecendo. Se você quer ser do mundo, quer continuar fazendo as coisas do mundo, continua. Mas não fique no meio termo. Porque esse meio termo você já não é nem de um, mas você mais fortifica o outro. Temos 2 leões. Qual que você tem alimentado mais? O símbolo da força. O leão da carne ou o leão da tribo de Judá? Sabe? É esse leão que mais você tem alimentado que vai estar mais forte quando uma luta se levantar, quando a tempestade se levantar contra a tua vida. O que vai falar mais alto? Aquilo que Deus plantou aí dentro do teu coração ou a tua carne vai falar mais alto? É essa pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Porque é isso que vai prevalecer no momento de angústia, de tristeza. O Jesus é compromisso. O Jesus é casamento. Não tem como a gente só ficar com Jesus. Igual a mulher, João capítulo 4, ele teve um encontro com aquela mulher no poço. Não tem poço que Jesus não tire. Sabe, Diogo? Não tem poço. Então ele tinha um encontro com aquela mulher. Dai-me de beber.
Judeus e samaritanos tinham um preconceito muito grande, mas Jesus estava ali para quebrar aquele preconceito. Nós temos que estar em lugares e quebrar preconceitos, sabe? Mostrar que Cristo, ele tem o poder para fazer. Aí lá chama o teu marido. Ah, eu não tenho. Não, eu não tenho marido. Tivesse sim. E esse que você está ainda não é seu. Essa mulher procurava uma alegria e até ali não tinha achado. E Deus queria tratar, porque ele manda os discípulos para buscar alimento na cidade. E ele trata com aquela mulher ali no íntimo. Só ela viu. Mulher, trazendo aqui para a conclusão para a gente entender. Comigo é compromisso. Não tem como ficar comigo aqui no culto, trazendo aqui. Não tem como a gente ficar com Cristo no culto e sair depois da igreja e muitas vezes ficar com o mundo. Com Jesus é compromisso, Diogo. É casamento. Eu disse esses dias no meu ministério. Com Jesus é casamento. É na alegria. É na tristeza. É na dor. Com Jesus é casamento. É compromisso. E esse compromisso ele quer ter conosco. Mas basta nós querermos ter compromisso com ele. É isso mesmo. E Dani, me fala uma coisa. Quais foram as mudanças mais radicais na sua vida depois da mudança? Diogo, se você for ver, tudo que eu vivia, nada dava para ser aproveitado. Sim. É como se eu estava me batizando antes do batismo. As águas. Eu falava, peraí, tudo isso que eu vivo, nada eu consigo aproveitar. Nada. Eu olhando hoje, só uma autoridade, só uma ousadia. Porque eu vou falar para você, Diogo, algo aqui, que nem todos têm coragem de falar as coisas que Cristo dá em nosso coração, sabe? Nem todos têm coragem de falar. Mas essa coragem, eu falei, se for para ter algo do mundo, Senhor, me dê a coragem. Mas para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Usa a minha vida, para que se alguma coisa que eu era do mundo foi aproveitado, foi só isso, só a coragem de falar que Jesus manda. Você entende? Porque não guardar, porque a gente paga um preço se guardar. É falar que é só isso que eu aproveitei, Diogo. Infelizmente, ou felizmente, trazendo aqui, corrigindo, felizmente, só isso que eu aproveitei. Porque tudo que ficou para trás e tudo se fez novo. Aí depois veio o batismo, onde veio o velho homem, mas aí com isso também vem muito. Porque Satanás, a gente não tá preocupado, desculpe aqui, quem está no raso de Jesus. Ele se preocupa com aquele que se aprofunda. Ezequiel 47. Nível mais profundo. Ele quer um nível mais profundo, mas esse só profundo, quanto mais você se aprofunda, mais o Senhor te leva a águas, e já não é os seus passos, mas é o Senhor que te guia. Não vou nem entrar nessa palavra, senão vai longe. Mas é essas águas que já não são os seus pés, é o Senhor que te guia por elas. Já não é mais você, mas é Cristo que te guia. Então esse é o segredo. Quando você entende, quando você se aprofunda, é Ele que faz, então aí você já começa a viver o sobrenatural. O natural fica muitas vezes só no raso, sabe, Diogo? Mas o sobrenatural é quando você se aprofunda. João 5,39. Examinai as Escrituras Sagradas, porque há de achar nelas a vida eterna, e são delas que de mim testificam. É isso mesmo. E Dani, fala também assim, houve restauração na sua família depois da sua conversão? Como foi isso? Hoje minha mãe, na misericórdia, da forma que ela está se esforçando, mas está caminhando com Cristo, era do Espiritismo. Meu irmão também, ele começou a caminhar com Cristo, mas infelizmente, a saber que acontece em todas as vidas, sabe, Diogo? Todos nós que o Senhor tem nos chamado, se não abrirmos vigilância, primeiro, a Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, vosso adversário anda em derredor, tramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por algum momento, por uma falta de vigilância, hoje o meu irmão voltou para o mundo, mas ele saiu do mundo da prostituição, do homossexualismo, do crack, se restaurou, casou. Tenho 3 sobrinhas dele, mas infelizmente voltou às velhas práticas. E hoje cabe a mim o quê? Se posicionar e continuar orando. Isso serve de um alerta para mim. Sim. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aquele que está forte, suporte a fraqueza do fraco. Deus não nos chamou para ser juiz na vida de ninguém, mas sim para orar em prol daquela vida. E que se isso seja um alerta para nós servirmos a Deus. Sabermos que se abrirmos brecha, Satanás ele entra. Faz arruaça. A intenção dele é matar,
A Bíblia diz que o Senhor chama ele de acusador, pai da mentira, mas ele veio para matar, roubar e destruir. Matar os nossos sonhos, destruir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E não é isso que Deus nos chamou. O plano de Deus não é frustrado, gente. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mateus 24:35 diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. O homem pode passar, o homem pode prometer e não cumprir, mas Jesus, ele cumpre. Ele é fiel até o fim. Então, o que ele fez, essa aliança que ele fez na cruz do Calvário, a aliança é um círculo, né, Diogo? Ela tem fim? Ela não tem fim. Então é este fim, não tem fim. Deus é sempre aprendendo, não tem quebra de aliança. Quando tem uma quebra de aliança, é por isso que a gente observa que as pessoas acabam olhando para o Egito, e muitas vezes o estado daquele homem, como diz a Bíblia, é pior do que o primeiro. E aquele espírito que saiu dele traz consigo 7 piores do que aquele. Então, é isso, vigilância a todo momento. E cabe nós continuar orando, perseverando, para que nós possamos ser luz do mundo e sal. Porque é isso que Deus nos chamou. Que é o propósito desse canal, que vai edificar a minha vida e a todas essas vidas que estão nos ouvindo. Amém. Pela graça e misericórdia. Dani, você sofreu alguma resistência de pessoas próximas a você quando você se converteu? Como foi isso? Como você lidou com isso? Eu ficava muito triste, né? Porque em vez de as pessoas olharem de uma forma que eu estou saindo do mundo, que a qualquer momento eu podia morrer, muitos livramentos que eu tive de bala perdida, de uma série de coisas quando eu ia fazer as coisas bala perdida, enfim, sabe, Diogo? Então esses livramentos, peraí, as pessoas que falavam que me amam, sabe, poderiam apoiar no sentido de que, nossa, só de ele estar saindo de tudo isso, e a qualquer momento eu não ter uma notícia que ele morreu ou algo do tipo, então eu acho que, ao meu ver, já era um motivo para apoiar, mas nem todos apoiaram. Duvido, olha o que você fez, olha o que você vai fazer. Não tem como, olha o que você fez, né? Você vai fazer isso como? Como você vai falar de Cristo sabendo a sua mão cheia de sangue que você teve lá atrás? Que adianta você falar de Cristo e quem te conheceu? Mas aí eu venho para te falar, porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Não há nada impossível para Deus. Hoje eu vejo que tudo tem um propósito, Diogo. Tudo tem um propósito. Deus já tem algo. Ele já escreveu a nossa história. Tudo começou. Toda história tem começo, meio e fim. O fim qual é? Nós vamos dar. Depende de nós. O fim ele já está escrito, sabe, Diogo? Mas e qual é o fim que nós vamos dar para a nossa história? Esse que é o segredo, sabe, Diogo? Então é aquele que permanecer até o fim, este vai ter vida eterna. E é isso. Qual é o foco do homem e da mulher de Deus? A vida eterna. É estar com o nome no livro da vida. Como voltando aqui, é a maior prosperidade que o ser humano na Terra pode ter. É o nome que está escrito no livro da vida. E, Dani, qual foi o seu maior desafio nessa caminhada? Foi uma luta interna comigo mesmo. Eu acho que essa luta interna é o que mais me sai do mundo e vem para Cristo, tem dentro de si, sabe, Diogo? E muitas vezes as pessoas, né? Porque Jesus não agradou a todos, como eu disse. Ele, mesmo sem pecado, foi chamado de pecador, só porque estava lá na festa junto com Mateus, só porque estava com pecadores, mas fazendo o propósito de Cristo. Aquilo que o Pai o chamou para fazer. Então, se a gente não agrada, acho que a maior barreira foi ver que as pessoas não acreditavam que aquilo poderia acontecer. Sim. E uma luta interna dentro de mim. Porque essa luta interna, Diogo, é o que faz muita gente achar que não é capaz. E é onde a palavra entra e ela mostra, peraí, você é capaz de fazer algo diferente. Aquele Daniel, aquele velho Daniel morreu. O pirata morreu, porque era chamado pelo apelido. Nessa casa onde eu morava, onde a gente fazia coisas, a gente não podia dar nome. Então meu apelido era pirata, não era Daniel. Hoje, pela graça e misericórdia, meu nome, o Senhor me chama pelo nome. Pela graça e misericórdia e graça que me alcançou, hoje eu sou o pastor Daniel pela misericórdia. Unção não salva ninguém. Mas sim, eu sei que Cristo me chamou para viver esse novo caminho. Assim como esse rapaz que eu encontrei, o Érico, nós chamávamos ele de Tom. E esse outro meu amigo era Randall, mas o nome dele era Billy. Nunca tínhamos nome. E assim como outras pessoas. E eu nunca, mas são pessoas que estavam comigo. E um dia eu creio, em nome de Jesus, que não há barreiras que Jesus não quebra. E assim como o meu testemunho pode ter muitas vidas que vieram desse mundo. E muitas pessoas que saíram lá do poço. Mas eu tenho algo a dizer para quem está nos ouvindo.
Não há poço que Jesus não entre para nos tirar. Não existe poço. Não existe impossível. É impossível ao homem, é possível para Deus. Saber que tudo na direção de Deus, o nome dele vai ser glorificado, porque ele vai nos levar a caminho para que a glória não seja nossa, mas que através da nossa vida nós possamos fazer muitas obras e vidas possam ser alcançadas como eu e você, e como muitos que estão nos ouvindo foram alcançados. Viu? E esse é o propósito desse canal, isso que eu vejo é um propósito de excelência. Esse propósito de excelência, Deus está entronizado, Diogo, então permaneça. Não deixe o mundo te falar, o mundo quer te parar, o mundo vai tentar parar, vai colocar impedimentos. Aqui nós estamos aqui no estúdio, mas pode acontecer alguma coisa aqui no estúdio para tentar nos parar, mas você vai parar? Vai parar, porque o que fala é dentro de você é o propósito. Entenda algo, todos nós temos um processo. O processo é individual. O propósito é coletivo. Certo? Por que eu não consigo te ajudar no seu processo? Porque o processo é teu, não é meu. Por que você não consegue me ajudar no meu processo? O processo é meu para cumprir. Deus tem algo a fazer no meio desse processo para que o propósito dele você não tire. Qual é o propósito? Servir a Cristo, agradar, continuar buscando. Mas Deus vai tratar, Deus traz um processo para que ele molde o vaso. Jeremias 18. Nós precisamos descer a olaria sempre. Quando servimos a Deus, a olaria é necessária na vida do homem e da mulher de Deus. Por quê? Porque Deus quebra um vaso se precisar quebrar. Mas a Bíblia diz que não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas o vaso se quebrou na oleira. Quando a gente se quebra, quando a gente reconhece que Deus pega daquele vaso que se quebrou na mão do oleiro e faz um novo vaso segundo o que é bom aos seus olhos. Por que em Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos? Pode viver esses ossos, Ezequiel? Ah, Senhor, tu sabe. E a Bíblia diz que esses ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos era o tempo que que o povo de Israel estava no pecado. Então a mudança pode começar quando Ezequiel profetizou, então o filho do homem profetiza, porque Ezequiel olha e não vê como poderia acontecer. Sabe quando o homem olha para nós e fala, é impossível isso acontecer? Então Ezequiel profetiza como lhe deu ordem, e ouvia a palavra do Senhor, ossos secos, ouvia a palavra do Senhor. E ele profetizou como o Senhor deu ordem. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E ouve, cada osso se juntou ao seu osso, e houve um rebuliço. Quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, sempre vai haver um rebuliço. Pessoas tentando parar, situações tentando te paralisar. Mas eu entendo algo aqui. Cada osso se juntou ao seu osso, cresceu o nervo, sobre o nervo a carne, depois pele, e depois por último o espírito. Eu entendo algo aqui forte, Diogo. A mudança do homem e da mulher de Deus, ou de qualquer um que está nos ouvindo, vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não tente mostrar algo que está fora, que muitas vezes não está dentro. É de dentro para fora. O Espírito está aí. O Espírito Santo trata no nosso coração, de dentro para fora, para que nós possamos ser luz no mundo. Essa luz precisa resplandecer. E para que resplandeça, a gente precisa tratar de dentro para fora. Mesmo porque não adianta mostrar por fora uma aparência, né? Muitas vezes não está. É isso mesmo. Quando eu oro, só te cortando rapidamente, o Senhor manda Samuel ungir Davi. Quem aparece na porta? Filho de Jessé, Eliabe, um homem de boa aparência, a Bíblia diz, grande. Samuel olha e fala assim, tá aqui o ungido do Senhor, esse vai ser o rei, esse vai ser o ungido do Senhor. O Senhor fala no coração de Samuel. Samuel, não atente à aparência, porque o homem só vê o que está fora, eu vejo o que está dentro. E o rei estava lá no pasto. Você entende? Então o homem só olha o que está fora. O mundo nos julga pela aparência. Você entende? E Jesus olha o que está dentro. E eu venho perguntar para cada um que está nessa live aqui, nesse momento aqui conosco. O que está dentro do teu coração? É isso que o Senhor tem esquadrinhado. A Bíblia diz, ele esquadrinha os corações, prova o rim, para dar a cada um segundo o fruto das vossas ações. Verdade. Dani, aproveitando todo esse seu testemunho, sua história, eu queria agora a gente entrasse num outro assunto agora, né? A gente vai ter que estamos a 2 dias do dia 31 de outubro, né? E esse é o dia que o mundo comemora esse Halloween, o Dia das Bruxas, né? E eu queria saber
você, né? Qual a origem disso? Da onde que vem essa história de Dia das Bruxas? Porque é uma data que vem ganhando muita fama, principalmente agora aqui no Brasil, não é algo que a gente comemorava antes, né? Mas agora a gente vê crescendo bastante isso. De onde vem? Diogo, é um assunto bem polêmico, né? Sim. Sei que isso vai trazer uma polêmica muito grande, né? Não que eu queira ser polêmico, mas eu estou aqui para aprender com aquilo que Jesus, eu estou hoje na presença de Deus para aprender com tudo aquilo que Ele tem me ensinado através da palavra. Né? Assim. E não tem que ter rodeio, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Assim. O que eu vivi? Hoje trazendo Umbanda, assim como o Halloween, você fala assim, olha, cuidado que você vai falar. Mas vamos lá, trazendo para você entender. O mundo espiritual. Os dois acreditam nessa conexão espiritual, Diogo. Vou repetir. Os dois acreditam nessa conexão espiritual. Mesmo, qual é a semelhança? Mesmo sabendo, e assim como a Umbanda, assim como hoje, trazendo algo que eu vivo, tá? Sim. Cada um traga a sua conclusão e pode pesquisar, se eu estiver fora, vocês vão entender se eu estou fora ou estou dentro. Porque a palavra ensina. Perdão. E assim como a Umbanda, assim também como o Halloween, eu vou tomar. Mas tem água aí? De completo. Tá ótimo. E depois eu vou tomar um café também, né? Tem café também. O Paulo vai providenciar um café. Pega aí pra gente. O pessoal que está aqui nos acompanhando, né? O café também é muito bom. Um cafezinho muito bom. E vamos continuar. O que acontece, Diogo? Os dois acreditam numa conexão espiritual. Mesmo que ambos façam de uma forma bem diferente, mas ambos acreditando que o mundo material, como algumas práticas... Obrigado, viu, Paulo? Obrigado. Deus abençoe sua vida, né? Mesmo sabendo, vocês não podem... Mas, um dia, se tiver a oportunidade, né, de estar tomando café com alguns irmãos, mesmo sabendo, e eu vou deixar aqui, tá? Pode. Deixa aqui? Onde você quiser. Mesmo sabendo que no mundo material, com algumas práticas, cada um cultua, mas com a mesma conexão. Certo? São práticas diferentes, são situações diferentes. Bem polêmico por causa disso. Porque se você olhar no mundo, é uma conexão espiritual. E assim como o Umbanda, assim como o Halloween, cultuam. Se nós olharmos a história do Halloween, né, do Dia das Bruxas, né, se fala véspera do Dia dos Santos. Halloween significa véspera do Dia dos Santos. Quando a gente entende que só há um Deus, eu já vou na base de tudo, Diogo. Quando a gente entende que só há um Deus, e só um que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, que só há um Deus que eu possa adorar, Diogo. Então eu entendo que muitos conhecimentos fora disso já não está no conceito que a palavra nos ensina. Tudo que eu vá cultuar falsos deuses e não seja Cristo, eu já saio do preceito que eu e você seguimos, que quem segue a Deus. Porque esse canal, Sal e Luz, tem como propósito. Então eu já saio daqui. Hoje eu não crucifico, porque eu vejo, sabe, Diogo? E tudo teve um propósito para que hoje eu possa estar aqui. Eles se respeitam e muito, sabiam, entre eles. Mas o que mais eu vejo é, infelizmente, o povo cristão se degladiando, disputando espaço e esquecendo de buscar o foco que é Cristo, a salvação. Então eu entendo os dois lados e respeito, porque eu vim de lá. Você entende? Então hoje eles entendem que algumas práticas, mas a conexão, ambos são as mesmas. Se você olhar essa véspera, né, do Dia dos Santos, se olharmos, havia uma seita, um povo chamado Celta, se não me engano, e eles cultuavam os mortos, né? Essa cultura dos mortos, e eles acreditavam, né, que essas festividades que duravam 3 dias,
eram cultuando os mortos, entendendo que o quê? Que cultuando os mortos, esses mortos eles reviviam e cuidavam dos corpos aqui na Terra. Então eu já vejo que sai do propósito bíblico. Entenda cada um. Se aquilo que você segue a Cristo, só tem um que não estava lá no sepulcro. Se você olhar o sepulcro de Buda, assim como Allan Kardec, os ossos não estão lá. Mas é onde Jesus estava. Cadê os ossos? A ciência pode tentar explicar. Vai explicar o quê? Você quer procurar explicar? Então você vai ficar doido. Porque as coisas de Deus a gente não só se explica, a gente só se glorifica. Então quando eu entendo que eu adoro outro Deus, e só tem um que não estava lá, que ressuscitou, então cada um entenda. Quem quiser criticar, critique. A minha base bíblica é essa. Então quando eu cultuo alguém que morreu, para cuidar de alguém que está na terra, se você olhar, entenda algo aqui. Halloween, com todo respeito quem gosta de seguir o Dia das Bruxas, por que ele deu uma ênfase muito grande nessas épocas? Por quê? Se a gente olhar a igreja católica, o catolicismo, os católicos já vão querer me... Mas amém, eu estou para fazer a vontade de Deus, né? E eu estou na presença de Deus, e é para isso que eu fui levantado. Para falar, a palavra de Deus já fala, já disse aqui, quem agrada o homem não agrada a Deus. Então a minha intenção é agradar a Deus, mas respeitar todos os homens. Certo? Então eu entendo que a Igreja Católica tem um dia que eles adoram 13 de maio, o Dia dos Santos. E eles trouxeram no dia 1º de novembro. Se você olhar, Diogo, do dia 31 a dia 1º de novembro, olha como vem crescendo isso. Vamos rasgar o verbo aqui? E no dia 2, se não me engano, é de nada. Isso. Só para você entender. Olha como... Aí você viu dos 3 dias que eles flutuavam? Só para você entender. Se a gente tiver visão espiritual, nós vamos entender isso. Porque se a gente começar a ter a visão que Deus tem, nada vai ficar nos enganando. Isso que eu trago hoje para minhas filhas. Hoje eu falo, eu vou até chegar nesse ponto. São 3 dias de esse povo céu, certo? Sim. Como eu disse. Então, se você olhar, Satanás ele vem maquiando isso. Por que vem crescendo essa festividade? Vou trazer como uma festividade. Mas se eu olhar, muitos podem classificar também. Eu estou trazendo festividade, mas muitos podem classificar, como eu já ouvi, como uma seita. Certo? Porque esse povo celta, eles entendiam que na natureza tinham deuses que eles poderiam cultuar. Trazendo para a Bíblia aqui, Jeroboão levanta dois bezerros de ouro para trazer o povo parar de adorar a Deus, fazendo o povo se distrair na adoração verdadeira a Deus. Certo? Então esse povo, ele procurava na natureza, assim como animais, situações na natureza para que pudesse adorar falsos deuses. Espera aí. Se eu sirvo a Deus, Deus da água, Deus do sol, Deus que levantou o elefante, né? Se você olhar, então assim, eles cultuam assim, mas eu não tenho, eu conheço só um Deus, só um que morreu por mim e por você na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E esse é Jesus, viu? Sabe? Foi o que criou tudo, né? Foi o que criou os céus e a terra. Então, se a gente olhar disso, então assim, cada opinião, eu respeito a opinião de cada um. Eu respeito. Eu vim do mundo do Espiritismo. Mas eu entendo hoje a visão que Deus me deu. Eu respeito a tua, respeito a minha. Mas espera aí, qual está no propósito de Deus? Fica cada um aí para... Eu vou deixar um pouco uma polêmica sobre isso. Sabe, Diogo? Fica na sua cabeça aí. Qual é o caminho para ser seguido? É você. Quando Elias olha e fala para os profetas de Azerá e de Baal, quando fala para Acabe, fala para que eles venham aqui no Monte Carmelo aqui, e fala para eles virem até aqui. Eles falam para Acabe, ele fala para Acabe, Acabe traz os profetas de Baal, de Azerá. Quando os profetas de Azerá e de Baal chegam até Elias, qual foi a primeira coisa que Elias falou? Até quando cocheareis em 2 pensamentos? Se Baal é Deus, segue. Mas se o Senhor é Deus, segue. Eu estou forçando alguém a seguir Deus? Segue quem quer. Quer seguir Baal? Segue. É melhor você assumir que você segue a Baal do que você assumir que segue a Deus, mas com um pezinho. Você entende, Diogo? Ou você é de Deus ou você não é. Quando Elias falou, até quando cocheareis em 2 pensamentos? O mais triste é o povo hoje cochear em 2 pensamentos.
Halloween, quando a gente fala que é dia dos santos, enfim, certo? De todos os santos, então eu entendo, peraí, que o único santo dos santos, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus do exército, mediador entre nós e o Pai, é Cristo. Então, quando eu entendo nessa base, eu não fico confundido. Agora, vamos lá. Satanás vem maquiando muitas coisas para tirar o quê? A visão do povo de Deus. Vamos lá, então. Juízes, capítulo 16. A primeira coisa, quando os filisteus pegam Sansão, o que é? Ele faz? Eles tiram os filisteus, arrancam os olhos de Sansão. Entenda algo, Diogo, quem está nos ouvindo. Quando o inimigo tira a nossa visão, quando Satanás tira a nossa visão, é o suficiente para nós não seguirmos mais como Cristo quer. Maquiando desta maneira, por que a gente ora? Aí você vai falar, então vamos entrar no Halloween novamente? Vamos lá. Vou tomar até um café que está ficando quente. Ó. Quando eu entendo que o Halloween tem todo esse... Eu queria mais água. Este preceito, então vamos lá. Por que vem a... Eu pergunto para você e para quem está nos ouvindo. Por que o povo vem se vestindo com fantasias, Diogo? Por que vem se vestindo com fantasias? Então vou fazer uma pergunta para você aqui. Eu posso colocar em saia justa só um momentinho aqui? Por que o povo vem se colocando nessa situação? Se vestindo como Halloween determina, entre aspas, né? É uma tradição que está vindo lá dos Estados Unidos, né? Onde as crianças, principalmente, né? Vestem de fantasiadas. Exatamente. Para pedir doce na rua. Parece algo inocente. Você entrou nesse ponto que eu queria. Vamos lá. Então aí eu vou nesse ponto, nesse caminho. Então vamos lá. Satanás, ele gosta de maquiar as coisas. Se Deus te matou o velho homem e você nasce para Cristo, uma nova criatura, você vai querer ressuscitar o velho homem para quê? Porque o morto tem que voltar. Como esse povo céu. Eles entendiam que eles cultuando muitas vezes os mortos, certo? Eles vinham proteger os corpos que estão na terra, certo? Então eu já entendo que Satanás já vem maquiando. Travessuras ou gostosuras? Isso é algo lá na Europa. É uma cultura Europa. É uma festa lá da Europa que veio para cá e veio crescendo no mundo. No Brasil agora, certo? Exato. Então, se você olhar, o inimigo vem maquiando. Travessuras ou gostosuras? Diogo, sinceramente, as crianças que estão vindo, essa geração, se a gente olhar essa geração, muitas coisas estão se distorcendo. O certo se tornou errado, o errado se tornou certo. Se olharmos hoje, eu instruo minhas filhas hoje dessa maneira. Criança gosta de quê, Diogo? Doce, não tem como. Então pronto, vamos lá. Então vamos começar nesse ponto. O açúcar. Então uma criança gosta do doce. Você vai incentivar uma criança a continuar a se fantasiar no Halloween, a fazer essa pergunta para alguém, essa brincadeira, porque se tornou uma brincadeira. Então, tirando a visão já desde novo. A palavra de Deus já diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. O que Satanás quer fazer? Quer despegar desde a raiz, sabe? Pegando de lá, eles contaminam quem está vindo. E só alimenta aquilo que já está sendo alimentado. Você entende? Então é essa visão que eu tenho. E Satanás vem maquiando algo e o povo muitas vezes sabendo que... Peraí, Diogo, eu cultuo Deus. Então quando você começa a cultuar mortos, peraí, alguma coisa está contraditória aí. Então não é só uma questão cultural, é uma questão espiritual. Eu entendo. Esse mundo espiritual existe. Eu passei por isso, a gente sabe. Como falamos aqui, esse mundo espiritual existe. E se a gente acredita que só porque a gente tem na vida, a gente não acredita no mundo espiritual, é o contrário. Diogo, eu tenho testemunhos, exatamente. Eu tenho testemunhos, eu já vi testemunhos de pastores, assim como eu tenho acompanhado alguns dias aqui. A gente tem que se preparar, né, para ficar por dentro de tudo, para que tudo que eu estou falando, se for virar conta, só ir pesquisar que vão ver. E eu nem entrei mais a fundo, porque se eu entrar mais a fundo tem muitas mais coisas. Mas o meu propósito aqui é falar a chave da questão, Diogo, sabe? A raiz do negócio. Você entendeu? Qual é o problema que está acontecendo? Você entende?
Então vem maquiando algumas coisas, então tirando a visão do povo de Deus. Ah, pode, é só uma festinha, não tem problema, deixa, quando você vê, aí a criança está lá. Então vamos lá, está se alimentando de um doce que entrou uma causa. Sim. Diogo, sem perceber, as pessoas, por falta de conhecimento ou por não buscar conhecimento, acabam se alimentando de coisa que mais se afasta de Deus do que aproxima. O que é ídolos? Quando a gente idolatra alguém ou coisas ou situações, seja o que for, isso entra como idolatria. Entende? Quando aquela família que Deus nos deu, Deus te deu uma esposa, se você idolatra a tua esposa mais do que Deus, se você olha mais para ela do que para Jesus, então isso acaba entrando como idolatria. Você entende? Porque o foco é Jesus. A sua esposa foi Deus que te deu. O casamento foi Deus que te deu. A tua casa foi Deus que te deu. Esse ar que você respira foi Deus que te deu. Esse livramento que Ele tem te dado foi Deus que te deu. Ele não me tirou lá do lamaçal do pecado e me trouxe para cá porque eu sou bom. É porque a graça dele tem me alcançado. E foi Deus que me deu isso. Não foi o mundo. O mundo eu não consegui ter nada disso. Eu só estava mais me afastando. E hoje, trazendo aqui o Halloween, né, eu vejo isso. Como o inimigo vem distorcendo para quê? Para tirar o foco e aí ele vai se aproximando. Se ele te distrair, é o suficiente para ele te destruir. E assim que é a maneira que eu vejo essa pergunta que você me fez, que é bem polêmica. Muito obrigado por essa pergunta. Muito bom. E Dani, você acha que, assim, você acredita que o cristão, ele, como participando desse tipo de situação de festividade, vamos falar dessa Está vendo como festividade, né? Vamos falar. Para ser menos polêmico no momento. O cristão, participando disso, ele corre algum risco espiritual? Obrigado, viu, Paulo? Ele corre algum risco espiritualmente falando? Um risco espiritualmente falando, sim. Porque você acaba ficando nesse... Você não sabe se é de Cristo. Entende? Você indo para esse lado, você acaba não seguindo no caminho único, o caminho que deve ser seguido. Ao meu ver e a quem conhece a palavra de Deus. Ou você é, ou você não é. Como eu disse, quando Elias falou. É um assunto polêmico. É polêmico, exato. O pessoal fica, mas não tem nada a ver, é só uma brincadeira, é só uma fantasia. Diogo, eu vim perguntar algo para você. Crente pode ir culto? A palavra já disse que não. Exato. Aí você pode falar, mas crente não pode beber, crente não pode fazer isso, não pode... Aí eu vou falar algo mais polêmico para você. Vou te falar algo aqui. Pode. Poder pode. Poder pode. O Senhor não respeita o livre-arbítrio? Sim. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Paulo diz a Timóteo. Exato. Poder pode. Você que escolhe. Quantas pessoas... O mais triste hoje, Diogo, é que a gente vê pessoas que pregam a palavra de Deus, muitas vezes, doentes nos nossos altares, por aí. Porque muitas vezes não é doente de doença do corpo, sabe? Sim. Mas espiritualmente. Sim. Pregadores, levitas, com todo respeito a todos, sabe, orar e fazer a diferença. Sim. E pregar quando o Senhor manda. Muitas vezes doente espiritualmente. Sabe, Diogo? Então vem se alimentando de coisas. Mas eu olho, sabe, Diogo, o foco no sentido de que o mundo vem caindo, dando passos largos para o pecado. Tem muita gente que está doente, como eu disse para você. Mas a pergunta, só me retorna essa pergunta aqui, porque tem algo que eu quero falar e afasta a voz da presença de Deus, né, do Espírito, essa parte espiritual, né? Você acha que ela um cristão participar disso, ele pode sofrer alguma consequência espiritual? Me perdoa aqui até. Imagina. E, sabe, Deus a gente vai ter que direcionar conforme que Deus dá. Mas isso vem assim afastando o povo. Muitas vezes a gente vem se alimentando de tantas coisas que vem se afastando. E aí esse alimento do mundo, o mundo tem para nos oferecer, sabe? Que vem mais nos tirando a espiritualidade. Tirando a espiritualidade é o suficiente para quê? Para que o inimigo possa avançar
que o propósito de Deus não possa se cumprir na tua vida e através da tua vida, porque nós somos pouco de Cristo. Então, Enfraquece, a cada vez mais a gente vai enfraquecendo, sabe, Diogo? E o que é o que nos fortalece? É a palavra de Deus. É o alimento da alma, não da carne. O que alimenta a nossa alma? É isso. Porque verdadeiramente o nosso alimento da alma é a palavra de Deus, é o pão dele, é o pão da vida. Você entende? Então a gente tem que tomar cuidado com os alimentos. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vem se alimentando. onde a gente está Porque isso daí, você falou, qual é a fonte que nós temos procurado? Essa fonte, Diogo. É a fonte da água da vida. Essa é a fonte. Quando ele falou para a mulher samaritana, João capítulo 4, é isso. Essa fonte. A fonte de água viva. Você entende? É isso. E a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente estiver na direção de Deus, a gente não é enganado. Igual quando Paulo teve aquela menina que tinha o espírito de adivinhação. E ela vinha, tá aqui, esses são santos homens de Deus. E ele repreende o espírito daquela menina de adivinhação e foi preso por isso. Porque aquilo que ela fazia dava dinheiro para o povo na época. Você entende, Diogo? Então, assim... Não só na época, né? Hoje... Ele já está entrando em outra polêmica. Deixa isso para um outro podcast, uma outra oportunidade. Porque senão a gente vai para... Porque se a gente for para onde a gente quer, aí Deus já não está no negócio, né? Como ele direciona, porque aí já entra um outro assunto e a gente vai ficar aqui até as 10, né? Então, vamos lá. Eu vou continuar e eu vejo dessa maneira, Diogo. É dessa maneira. Cuidado com a visão. Essa visão que os filisteus tiraram de Sansão e a intenção de Satanás tirar a nossa visão para que ele possa nos levar a caminho que ele prepara para nós. E Jesus não. Ele já tem uma rota. E é nós que saímos. Como eu disse lá no início aqui, né? O Google Maps. A gente vai sair da rota. E Cristo vai nos trazendo. Entende? Mas não é mais você. Entende? É Cristo que te direciona. Quando você entende que é Ele que te volta para a rota, entende? Que é Ele que te direciona, aí é o suficiente para a gente levar os caminhos que Ele tem para você. Só seguir o GPS. Só seguir o GPS. Boa. Só não sair da rota. Tem obra, tem tempestade, tem luta. Eu tive que pegar uma outra rota. Ele vai te direcionar para essa. Assim Jesus também. Tem luta. Vamos recalcular e voltar para a rota que Deus. E Dani, fala assim, como as igrejas podem então trabalhar de alguma forma alternativa principalmente nessas datas, né, para trabalhar com as crianças, com adolescentes, para que eles não fiquem nessa... Eu entendo algo, assim como esse podcast está sendo muito proveitoso nessa situação já, isso já está sendo uma porta aberta já, né? Já está sendo uma porta para isso. Eu creio que vai alcançar vidas, né? E eu, ao meu ver, sabe, assim como nas escolinhas das igrejas, né? Eu acho que eles já poderiam abordar principalmente em cultos antes de sexta-feira em diante, certo? Então, num culto de quarta-feira, de quinta, de sexta, já começar a abordar esses pontos. Para quê? Para começar a trabalhar na mente das crianças. E hoje o inimigo ele quer fazer o quê? Satanás ele vai tentar fazer o quê? Tirar essa visão das crianças. Travessuras ou gostosuras. Então, o doce, onde é o ponto... Você entende? É o ponto que as crianças não conseguem recusar o doce, você entende? É onde ele já quer pegar daí. Então, quando você traz isso já para as crianças, já desde uma escolinha bíblica, sabe? Nas igrejas, enquanto está na escolinha, enquanto está rolando o culto, sabe? Acontecendo o culto, sabe? E já começar a tratar com as crianças assim. E também nas igrejas. Irmão, vai vir uma data assim, assim, assado. Não se engane. Jesus diz, a palavra de Deus é essa. Você entende, Diogo? Então, quando a gente entende que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, então eu vou nas trevas por quê? Eu ressuscito mortos para quê? Peraí, eu me visto como um morto para quê? Você entende? Então tem um algo contraditório. Você entende? E como eu disse para você, voltando aqui ao... O que é um pecado muitas vezes na nós? Eu pergunto para você, ele é permissivo na vida do crente? Ou ele acontece sem querer, do nada acontece? Ou ele é permissivo na vida do crente o pecado? Ele vem como? Eu vejo assim, deveria ser acidental. Certo? Um acidental ou permissivo? Então, peraí. Se acidental, eu aconteço, mas Deus não chama justo, mas pecadores arrependimento. Então, peraí, Senhor me perdoa, eu não tinha essa visão, agora eu estou tendo. Você entende? Eu sei muitas vezes o bem que eu tenho que fazer e não faço. Tiago 4,17 diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, peraí, eu estou tendo esse entendimento. Então, as igrejas trazendo, né?
cultos antes dessa data, eu acho que já vai ajudar a alertar o povo de Deus, entende? Então aí, em vez de estar crescendo, pode se manter nesse... e aqueles que estão podem ter, cada um tem a sua conclusão, entende? E sair disso, ou continuar nisso, que eu vou fazer como festividade, para me levar para outro lado, entendeu? Fazendo essa festividade e saber se é o certo ou não, cabe cada um seguir o que é certo. Eu até dei uma pesquisada nas perguntas e eu vi que na internet tem crescido um movimento global, né, da igreja cristã nessa data de criar o quê? Um movimento para, nessa data, a gente falar de Jesus, falar do amor de Jesus. Né? É um ponto estratégico, porque Jesus ele procura estratégia para nos trazer do caminho dele. Né? Isso, e ainda tem uma campanha, a gente depois vai deixar aí na descrição do nosso vídeo. Tem uma campanha que é o quê? Você criar uma postagem falando uma palavra da Bíblia ou falando sobre Jesus para postar nesse dia com a hashtag Jesus. Né? Então, é um movimento global, né? Vai inundar a internet com o nome de Jesus. Não há barreiras, né, Diogo? Se você for ver a barreira de internet, a gente usar o que é a luz do nome Jesus para combater essas trevas, né? Amém. É o canal. Luz, sal da terra e luz do mundo. É essa luz. Sabe? Luz em meio às trevas. Isso. Ele vem de meio às trevas. Temos que ser luz. O mundo está trazendo como trevas, né? Então a gente está na luz. Então esse é o segredo, sabe, Diogo? É você continuar na luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é a palavra que transforma tudo. Essa luz que traz muitas vezes, alumia o nosso caminho, é a nossa lamparina acesa que vai nos guiar a ser mais direcionados por Deus. Porque quando a gente não tem azeite na nossa lamparina, assim como as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, o noivo vem, você entende? Você acha que vai ter tempo na hora que ele vir? Peraí, Senhor, eu vou lá pedir perdão para ciclano, para fulano. Não, peraí, Senhor, eu vou me corrigir. Eu vou largar esse pecado agora. Acho que vai dar tempo. A Bíblia diz que vai vir como nada. Vai ser uma Bíblia fechar de olhos, como dizem por vídeos. Então não tem tempo. O tempo é hoje, o tempo é já. Por isso que ele fala em João 4:23, se não estiver enganado, mulher, é chegada a hora, e a hora é já, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que o adorem assim. É adorador. Saber adorar pelo que ele é glorificar pelo que ele foi na cruz do Calvário e continua sendo e eternamente vai ser. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o mesmo. Ele não muda. Quem muda muitas vezes somos nós. E essa mudança que ele não quer que nós mudamos. Se for para mudar, é para melhor. Para o crescimento, para que o nome dele seja glorificado na sua vida e através da sua vida como uma ferramenta na mão dele. Sim. Isso. Mas vamos assim, se alguém ainda está em dúvida, né? Algum cristão ainda está em dúvida, né? Qual é o seu conselho? O cristão deve participar ou não do Dia das Frutas? A minha opinião? Sua opinião. Seu conselho. O meu conselho é que não. Porque a gente não tem mais tempo de ficar no paralelo. A gente não tem mais tempo. Como eu disse, é chegada a hora e é já. A palavra está vindo hoje e é ela que vai restaurar, é ela que vai dar o entendimento. É Cristo que vai fazer acontecer. Em cada coração que está ouvindo, em cada um que está ouvindo aí. A intenção é saber que Cristo está no controle de todas as coisas. Eu aconselho, é o meu conselho, é permanecer naquilo que a gente vem aprendendo com a palavra, entendeu? Eu entendo algo que é só há um Deus. Só há um Senhor dos Senhores. Só há um que morreu por mim e por você na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados. Então só tem um Deus. Então eu, ao meu ver, a minha opinião, como você disse, cada um come a sua, só siga Jesus. Siga Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu só, para falar a verdade, não sei nem se vai finalizar. Se quiser, quem me conhece sabe que eu falo mais horas aqui, não tem problema. Mas eu finalizo já assim. Só segue Jesus. Se o seu foco é Jesus, é o suficiente. Porque as coisas da terra são passageiras. Mas qual é o legado que nós temos deixado aqui? Isso tudo passa. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A Bíblia diz também, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas o nosso nome no livro da vida é a maior prosperidade que um homem na terra pode ter. E uma mulher.
Dani, agora a gente vai para a pergunta da nossa comunidade de membros, né? Quem nos segue aqui. Pega mais leve, né? Vamos ver, vamos ver. Quem nos segue aqui no canal, nós temos uma comunidade de membros exclusiva para membros lá no Telegram, onde você pode ter acesso a conteúdos exclusivos. Aqui a gravação do nosso episódio é exclusiva para os membros ao vivo, né? E depois é que o público em geral vai ter acesso a esse episódio. Então faça assinatura, faça parte, né, do Daniel aqui, faz parte da nossa comunidade de membros, né? Vale a pena ou não vale a pena? Muito. Tem produtos também. Já pode falar também disso? Pode falar. Já tem produtos assim como essa xícara linda aqui. Eu já adquiri, assim como, né, quem tá aqui conosco, que atrás dos bastidores aqui, quem pudesse ver, tem as pessoas que nos acompanham também, nossa equipe também. E também tem, já adquiriu uns produtos, assim como camiseta também, adquira, que é tudo em prol da obra de Deus. Então tudo que você faz, sabe que o seu dinheiro está sendo direcionado para que o nome de Deus seja glorificado e possa continuar tendo crescimento nesse canal, né? E é direcionado para a obra missionária, e o Diogo sabe muito bem disso, ele está aí para falar, mas nós fazemos parte de tudo isso daí, né? É verdade. Eu não vou começar a vender também aqui. Não, a melhor indicação, o melhor testemunho é do cliente, né? Aquele que já consumiu o produto, né? Que consome também o produto. Vale muito a pena. E produtos de qualidade. Exatamente. Então, segue aí o conselho do Daniel e assine nossa comunidade de membros, faça parte, menos de um cafezinho por mês, você se torna membro e tem acesso a diversos benefícios, nos ajuda aqui também no crescimento do canal, tá bom? E você tem também a oportunidade de enviar suas perguntas aqui para os nossos convidados. Aqui eu vou ler a primeira pergunta, é da nossa membra Dalva. Ela pergunta para você: Daniel, o que impede as pessoas de se entregar completo a Deus? É uma pergunta muito boa, mas bem objetiva, simples e objetiva, se você for ver, Diogo. Um abraço para Dalva, obrigado por essa pergunta, para todos que vão mandar perguntas também. Diogo, é como eu disse para você, eu até respondendo e fortalecendo um pouco mais isso, muitas vezes a gente tem uma luta interna dentro de nós, né? E para falar a verdade, essa luta contra a carne e o espírito, ela é bíblico, né? Nós sempre vivemos, pode ver como a Bíblia diz, quando o Satanás ele leva Jesus ali no penáculo do templo, Jesus estava ali já naquele jejum com fome. Ele pede para que Jesus, se você está com fome, transforme essa pedra em pão. Se você é Deus mesmo, joga-se daqui, que a Bíblia diz, né? A palavra de Deus diz que ele dará ordem a anjos a teu respeito para que te sustente pelas suas mãos. E assim também como ele fala, a todo momento contra Jesus ali. Mas está vendo esse mundo que você está vendo? Todo ele eu te darei, mas se tu prostrado me adorar. Então assim, o que mais eu acho que é a luta maior dentro do ser humano hoje, eu acho que é o mundo e a vida eterna. Porque se a gente olhar a nossa natureza humana, ela já é pecaminosa. Quando a gente fala que não peca e nunca pecou, a gente já está mentindo, a gente já está pecando. Então essa luta interna, essa luta entre a luz e as trevas, entende? É onde mais... Então como que é que você consegue ir nessa direção? Quando tem alguém que esteja na luz. Como pessoas que muitas vezes servem a Deus. Quando você vai buscar na presença de Deus, na igreja, por isso que a palavra de Deus fala, vinde a mim. Nós precisamos ir. Não adianta esperar que Deus vai fazer algo nas nossas vidas parado e no piscar de óleo, com uma varinha mágica. Não. Entenda algo, Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho toda a propriedade para te falar, assim como Ele fez na minha vida, e você sabe disso. Ele vai fazer na tua vida, mas você precisa se posicionar e obedecer para Ele fazer. Não adianta você esperar que vai fazer, eu estou aqui, mas Deus não vai fazer, Ele vai fazer. Não. Você se posiciona e Ele faz. Mas se você quer realmente que isso aconteça, faz prova então. Faz uma prova, faz o que você nunca fez.
Salomão pediu para Deus o que nunca ninguém pediu e teve de Deus o que ninguém teve. Sai da zona de conforto, faça, e você vai ver como você sai do mundo para Jesus. Mas isso é uma questão de decisão. Uma decisão que o Senhor respeita, o livre-arbítrio, mas cabe a cada um escolher a sua. Muito bom. Temos aqui outra pergunta do nosso canal de membros. Quem envia é a Amanda. E ela pergunta sobre o tema que a gente estava falando. Já que o Halloween é uma festa pagã, né? Que a gente é isso mesmo, né? Eu vejo e como se fosse trazendo aqui, a gente trouxe festividade para a polêmica ser menor, né? Isso. Tá? Então aí cada um tira a sua conclusão. Mas vamos lá. Já que o Halloween é uma festa pagã, por que não podemos santificá-la mudando seu significado, como por exemplo Natal? Também é uma festa certa. A data do Natal já não bate muito com o Papai Noel, né? Todo respeito, eu não queria o Papai Noel trazer esse presente, né? Não queria fazer a cara do Papai Noel, né? Diogo, é que eu falo, hoje os valores estão se invertendo. O verdadeiro valor está se invertendo. Eu vejo assim, transformar isso, o que acontece? O mundo ele corre para, como eu disse já mais que uma vez aqui, para passos largos, para a perdição, né? Pecado. Isso vem crescendo. Quando quando a Igreja Católica muda do dia 13 de maio, do dia 1º, então se você olhar aqui, olha o tempo já aumentando, você entende? Para não dar muito tempo para que eu e você possamos refletir para ver se é isso. Você entende? É muito difícil você querer mudar algo que já está estabelecido e saber que o dono deste, né? Quem comanda tudo, quem o Senhor permitiu. Porque a sentença de Satanás já está dada. Certo? A gente sabe que mas a nossa depende de nós. Certo? Entende? Então já está dada. O que é que comanda hoje o mundo aí a passos largos? A gente sabe que é o inimigo. O Satanás vem comandando isso. Então você mudar isso já não é... Eu já vejo... você bem objetivo. Quem é espiritual vai entender. Porque em 1 Coríntios diz sobre isso, 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, que ele parece loucura. Mas só quem é espiritual discerne bem e dele de ninguém é discernido. Entenda algo. Quando a gente entende que tudo é permissão de Deus, para que o nome dele seja glorificado, Deus permite. Porque ele procura na terra verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e verdade. Não é por força. É você que vai procurar esse entendimento. Da onde vem o entendimento? É da palavra de Deus. Então você não vai ser enganado. Não tem como você mudar algo que o Senhor permitiu. Porque você acha que se o Senhor não quisesse mudar as coisas da noite para o dia, ele não mudava, Diogo? Certo? Então, quando a gente entende desse ponto, então eu já entendo que é permissão de Deus. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, você entende? E tudo isso ainda é permissão de Deus. Porque só vai vir para Ele. E só vai vir do jeito que Ele quer em resistir a essas coisas. E não adianta mudar algo que Deus está até permitindo. Porque está crescendo a violência? Porque Deus está permitindo. E o mundo corre tanto a passos largos, que eu disse, no abismo, e isso vem acontecendo de uma forma desenfreada. E cada vez mais levando o povo longe da presença de Deus. É isso que eu entendo dessa maneira. Perfeito. Muito obrigado. Eu queria que você, já encerrando aqui, você dissesse uma mensagem final para o público, deixasse aí uma mensagem final que você queira deixar para a galera que está nos assistindo. Permaneça com Cristo. E a palavra-chave na vida de qualquer ser humano, a palavra-chave é Mateus 24:35. Passarão os céus e a terra, mas a minha... Não, 24:35. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Só mais uma? Claro, à vontade. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro você busca o reino e a justiça, e as demais coisas ele acrescenta. Não tente procurar muitas coisas, fazer uma troca com Deus. Primeiro as coisas que ele tem a oferecer, para depois procurar o reino. Procure primeiro o reino, para depois você ter as coisas.
é consequência do seu propósito para com Deus, do seu comprometimento com Deus, é o que vai te fazer se tornar uma pessoa próspera, não só financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Bom, Daniel, eu quero agradecer mais uma vez por você estar se disponibilizando a gravar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, foi um bate-papo muito bom. Te agradeço. Creio eu que foi bem explicativo, bem polêmico, mas ó, tudo para a glória de Deus. Tudo aqui é para a glória de Deus, esse canal é para a glória de Deus. Esse assunto foi abordado para a glória de Deus. O tema é um, mas Deus leva para onde Ele quer, né? Para que o nome dele seja glorificado e vidas alcançadas, né? Como o Senhor nos alcançou, não há nada impossível para Deus, e eu creio que Deus alcançou. Foi bem produtivo para quem estava nos ouvindo. Excelente. Muito bom. Eu agradeço muito essa oportunidade. Tamo junto com Jesus. Pode contar comigo para quando precisar. Com certeza. Quando a gente vai precisar aí, a gente vai estender o convite. Tá certo? Muito obrigado, Dani. E, dá licença aqui. Obrigado. Deus abençoe sua vida, seu nome, em nome de Jesus. Amém, irmão. Eu quero agradecer a você que acompanhou esse episódio até aqui. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção, pela sua audiência. E quero pedir, se inscreva no canal, curte esse episódio, compartilhe com quem precisa ser alcançado por essa mensagem e compartilhe a mensagem para que mais pessoas possam ser atingidas por ela. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. O conteúdo apresentado no Sal e Luz Podcast tem caráter informativo, opinativo com foco em temas relacionados à fé cristã, espiritualidade, cultura, sociedade, empreendedorismo e experiências pessoais. Todas as opiniões emitidas por convidados são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores e não refletem necessariamente a opinião oficial do podcast ou de seus idealizadores. As informações compartilhadas não substituem aconselhamentos profissionais, jurídicos, médicos, psicológicos, financeiros ou espirituais individualizados. Sempre recomendamos que os ouvintes busquem orientação apropriada com profissionais qualificados para suas necessidades específicas. O Sal e Luz Podcast não se responsabiliza por quaisquer decisões ou ações tomadas com base no conteúdo apresentado em seus episódios, bem como por eventuais interpretações individuais das mensagens compartilhadas. Ao consumir nosso conteúdo, o ouvinte reconhece e concorda com os termos desta isenção de responsabilidade.